1 Coríntios, capítulo de número 2. Amém? Amém. Todos acharam? Amém. Amém, irmãos? Amém. Aleluia, Jesus. Louvado seja o Senhor nosso Deus. 1 Coríntios, capítulo de número 2. Feche os olhos, vamos estar orando pela palavra, irmãos. Amém. Aleluia, né? Aleluia. Feche os olhos, nós vamos estar orando, irmãos, pela palavra. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor tira todo impedimento agora, Jesus, tudo que impede, Senhor, meu Deus, Senhor, essa obra do Senhor, a Tua palavra de entrar no coração das pessoas, meu Pai, que o Senhor possa estar fluindo agora, Senhor, operando, lavando a alma, lavando o espírito de cada um de nós, Pai. Eu louvo a Ti e Te glorifico, Pai, por essa obra. Amém? Amém. Aleluia. Vamos estar lendo o capítulo de número 2, versículo de número 16. Amém? Amém. Gostaria que você meditasse nesse versículo, nessa passagem bíblica. Amém? Amém. 1 Coríntios 2, versículo de número 16, onde Deus nos fala assim: pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém? Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém? Pode se sentar no teu lugar. Obrigado, Jesus. Quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Sabe, irmão, Paulo era tremendo, né? Paulo era maravilhoso. Ele está dizendo para mim e para você ali, que quem conheceu a mente de Cristo, só essa pessoa pode ensinar. Só essa pessoa pode instruir. Só essa pessoa pode falar de Deus. Só essa pessoa pode falar de Jesus Cristo. Só essa pessoa pode falar do reino dos céus. Só essa pessoa pode trazer aí verdadeiramente aí o mover de Deus, as boas obras, as boas novas para a vida das pessoas. Ele diz assim: olha, nós porém temos a mente de Cristo. Então ele está dizendo para mim e para você que ele, o apóstolo Paulo, e os outros que andaram com ele no passado, os apóstolos, discípulos, passaram por momentos difíceis nas suas vidas. Tiveram a sua velha vida, tiveram aí os costumes antigos, tiveram aí a sua natureza antiga, e nós conhecemos a natureza de Paulo, né? Quando ele matava, perseguia os cristãos, açoitava os cristãos em praças públicas, judiava do povo de Deus, né? Maltratava o povo de Deus, falava mal do povo de Deus, né? Crucificava o povo de Deus, porque Paulo era um comandante do exército romano. Mas veja você, ele está dizendo que naquele dia em que ele caiu na estrada de Damasco, com a luz que veio dos céus, algo aconteceu de novo no coração dele. Algo mudou a sua vida, algo transformou a sua vida, algo transformou o seu viver. Então ele, passando a andar com Jesus, ele começou a conhecer um caminho novo. Ele começou a conhecer uma vida nova. Ele começou a entender e ver que as coisas não eram daquela forma que ele fazia. As coisas não eram daquela maneira como ele vivia. A vida que Deus deu para ele não era para ser vivida daquela forma, daquela maneira. Olha, irmãos, o que tem de gente vivendo vidas erradas por aí nos dias de hoje. O que tem pessoas passando o Natal aí nos deleites dos homens, né, nos prazeres dos homens, seguindo o coração do homem, seguindo as setas, os dardos de Satanás, os desejos, as vontades de Satanás. Veja você que antigamente, quando Jesus nasceu,
os pastores, os 3 pastores foram adorá-lo. Os 3 pastores foram adorá-lo, andaram léguas, distâncias longas para adorar o bebê Jesus. Mas o rei Herodes disse: olha, quando vocês retornarem, me dizem onde ele está, que eu também quero adorá-lo. Eu quero ir adorá-lo. Então, eles foram tocados pelo anjo de Deus para que não voltassem até o rei Herodes, mas seguissem por outro caminho. Porque Deus mostrou para eles que eles foram adorar o Salvador de maneira verídica, de maneira verdadeira. Mas o rei Herodes era mentiroso. Ele disse que queria adorar, mas de maneira mentirosa. Ele queria, na verdade, era matar Jesus, matar o plano de Deus, o projeto de Deus de salvação para a humanidade. Você está entendendo? Então, muitas pessoas que dizem que adoravam a Deus, na verdade não adoravam a Deus. Na verdade adoravam a si mesmos, o seu ego, o seu egoísmo, o seu orgulho, a sua natureza, a sua maneira de ser, a sua razão, a sua vaidade, a sua vida. Então a pessoa, ela dizia que ela adorava a Deus, mas da maneira dela. Se Deus fizesse algo diferente na vida dela, ou permitisse algo diferente na vida dela, ela se apostataria da sua fé, da sua caminhada. Veja, por exemplo, a história do Jó. Jó, ele foi cognominado na palavra de Deus como um verdadeiro adorador de Deus, porque ele adorava de maneira fiel, irmão Sérgio. Ele passou por provações, tribulações, aflições, assim como Paulo também passara nos seus dias. E ele honrou Deus, verdadeiramente adorou a Deus. Ele termina a sua vida dizendo: Senhor, eu te conhecia, mas hoje eu te vejo com meus próprios olhos, Senhor. Hoje eu te adoro verdadeiramente. Eu te adoro porque eu te conheci o seu amor, a sua misericórdia. Eu conheci o seu mover, eu conheci o seu agir, eu conheci o seu poder, eu conheci a sua natureza. Então veja você, Paulo está dizendo para mim: olha, aquele que conheceu a mente de Cristo, que o instrua, que o ensine. Nós, porém, nós temos a mente de Cristo. Então veja você, Paulo está dizendo que não só ele, como outros discípulos, tinham a mente de Cristo, mas ele está dizendo também que outras pessoas abraçariam a oportunidade de terem também em si a mente de Cristo. Não só no passado, irmã Márcia, como nos outros anos vindouros, como nos dias seguintes à vida de Paulo, de João, de Barnabé e de outros discípulos. Ele está dizendo: olha, nós talvez não estejamos mais aqui nessa terra daqui a algum tempo, mas nós estamos instruindo vocês. Estamos deixando escrito aqui para vocês do que significa ter uma mente de Cristo. Ele diz: nós aprendemos a ter a mente de Cristo. Agora veja você, a palavra de Deus fala que eu devo seguir esses exemplos dessas pessoas que viveram, tiveram a mente de Cristo lá no passado. Eu estou me lembrando aqui da história da Gabriela, do avião, que nós olhamos lá para cima para ver o avião, e nós devemos olhar para cima, para as alturas mesmo. E se nós olharmos de maneira espiritual lá para cima, lá para os céus, nós não somente veremos Deus assentado no seu trono, não somente veremos Jesus Cristo assentado à sua destra, à sua direita, mas também veremos lá junto com eles Paulo, João, Barnabé, Abraão, Isaac, Jacó, Elias, Eliseu. Nós veremos outros grandes, um exército grandioso de pessoas que sacrificaram a sua vida aqui nessa terra, mas passaram a possuir a mente de Cristo em si. Nem a forca, nem a decapitação de cabeça, nem a crucificação fizeram com que esses homens perdessem a mente de Cristo no passado.
Se você for ver no dia de hoje, as pessoas, elas fazem a obra de Deus. As pessoas dizem que têm a mente de Cristo, mas se você for ver as atitudes dela, os costumes dela, os hábitos dela, as maneiras dela, a vida dela em si, você vai colocar em dúvida, você vai colocar em xeque-mate, aí, bem dizendo isso aí, no sentido figurado para você vai questionar acerca da mente daquela pessoa, se realmente tem a mente de Cristo, ou se ela só está fazendo de conta que tem a mente de Cristo, ou se ela está sendo enganada por si mesma. Veja você, um exemplo de uma pessoa que pensava, irmã Marta, que tinha a mente de Cristo, era Judas Iscariotes. Ele se assentava à mesa com os discípulos e com Jesus, mas ele não tinha a mesma visão de Jesus, ele não tinha o mesmo pensamento de Jesus. Ele vendeu Jesus. Então quem vende Jesus, ele não pode dizer que tem a mente de Cristo. Jamais uma pessoa que tivesse a mente de Cristo venderia Jesus Cristo, ele morreria por ele. Veja você, outro que dizia que tinha a mente de Cristo e que morreria por ele se preciso for, foi o apóstolo Pedro. Senhor, aconteça o que acontecer contigo, Senhor, eu jamais te deixarei, jamais te negarei, Senhor, eu morrerei contigo. Jesus olhou e disse para ele: Pedro, eu vou te mostrar que tu ainda não tens a minha mente, não tens em ti a mente do meu Deus, do meu Pai, porque nessa noite, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. E Pedro negou, e o galo cantou, e Pedro negou, e o galo cantou, e Pedro negou. Quem tinha a mente de Cristo e quem tem a mente de Cristo, jamais nega o seu Cristo. Aconteça o que acontecer, haja circunstância que for, no caminho dessa pessoa adiante, ela jamais nega o seu Deus, o seu Jesus. Ela morre por ele, ela sofre por ele. Aleluia, Senhor. É ou não é? Pode olhar para você ver. Irmã, lá na sua casa as pessoas fazem tudo errado. Lá na sua casa as pessoas falam mal, falam palavras tortas, contam piadas, fazem gracejos, fazem coisas que não agradam a Deus. Engraçado que eu não vejo você fazendo. Sabe o que a pessoa vai virar para ela dizer? Sabe por que eu não faço? Sou diferente dos outros da minha casa, porque eu aprendi a ter a mente de Cristo em mim. Eu aprendi a ter a mente de Cristo em mim. Então veja você o que o apóstolo Paulo está dizendo para mim e para você, que ele não foi em lugar nenhum comprar a mente de Cristo. Eu não posso comprar a mente de Cristo em supermercado, botiquim, no armazém, numa venda, numa taberna. Eu não posso encontrar numa feira a mente de Cristo para comprar. A mente de Cristo, ela se encontra através do conhecimento, através da procura, aleluia, Jesus, através do aceitar o chamado de Deus para a sua vida. Tem pessoas que até aceitam o chamado de Deus, mas ao longo da sua vida espiritual, ela não consegue conquistar a mente de Cristo, porque ela não consegue largar a velha vida dela, aleluia, Jesus. A velha vida dela sempre segue com ela. Quer dizer, ela é luz, mas as trevas sempre estão encostadas nela, estorvando ela, até uma verdadeira mente de Cristo. Veja você, o profeta Isaías, em Isaías 65:1, ele fala para mim e para você, lá em Isaías 65:1, que ele não era daquele povo, mas aquele povo buscou, e ele achou aquele povo. Ele estava dizendo de Deus, ele não era do meio do povo de Deus, mas Deus o chamou, Deus o escolheu, e ele veio, ele achou aquele povo, aleluia, Senhor, e aquele povo achou, e ele diz logo no versículo 2 do capítulo 65 de Isaías, que agora a mão dele estava sobre aquele povo pecador, desviado, extraviado. A mão dele agora, como profeta de Deus,
estava sobre aquele povo que não tinha a mente de Cristo, não tinha a mente de Deus em si. Quer dizer, eles podiam até dizer que faziam parte da nação santa, da geração eleita, do povo de Israel, mas na verdade as atitudes deles, os atos deles ao longo do tempo foram mudando, foram transformando. Então eles já não tinham mais a mente de Deus, eles tinham a mente de Satanás, ele tinha a mente dos homens, ele tinha a mente da velha vida, ou daquilo que agia naqueles tempos. Olha, gente, quantos irmãos, quantas irmãs por aí, você vai ver o jeito que ela se veste, se produz, o jeito que ela conversa, as maneiras dela, né? Ela aprende, sabe onde? Aprende em novelas, em filmes, com colegas, com amigos. Então veja você, a pessoa, ela vai aprendendo a se adaptar, a conhecer e se adaptar ao ano de 2012. E quando vai terminando o ano de 2012, ela já quer saber o que vem por aí, na moda, né? Ou em outras áreas da vida. Em 2013, será que vai usar em 2013? Que moda que vai usar em 2013? Então, quer dizer, ela está buscando as coisas do mundo, a visão do mundo. Ela está buscando a mente daqueles que estão no mundo. E estão desprezando a mente de Jesus Cristo na sua vida. A Bíblia fala que Deus é imutável, Deus não muda. A mente dele é a mesma, de ontem, de hoje e de amanhã. Deus não muda a mente dele, irmão. E Paulo está dizendo assim: olha, um dia eu tinha a mente do homem maldoso, um dia eu tinha em mim a mente do homem malvado, do homem perseguidor, do homem destruidor, do homem injusto, do homem ingrato. Mas hoje eu não sou mais. Hoje eu mudei a minha vida. Hoje eu mudei o meu viver, hoje eu mudei a minha mente. E ele ainda fala para mim e para você: quem poderá me apartar do amor de Deus? A altura, a profundidade, a largura, o amor, o desamor, os feiticeiros, os bruxos, né? Irmãos, irmãs, líderes, quem poderá me afastar do amor de Deus? Nada me afasta do amor de Deus. Era como se ele estivesse dizendo assim: olha, nada pode tirar de mim a mente de Jesus Cristo, que foi implantada em mim. Aleluia, Jesus. Olha, o homem pode não ter o poder de transplantar um cérebro numa pessoa, mas Deus tem. Deus, ele pega o coração da pessoa e transplanta todo o coração. O homem faz isso, mas não da maneira como Deus faz. Não é. O homem não pode tirar o cérebro de uma pessoa e botar o cérebro. Ele ainda não consegue fazer isso. Só tem um que eu conheço que pode fazer isso: tirar o cérebro antigo da pessoa e botar um cérebro novo, uma mente nova, novos pensamentos, uma nova razão de vida dele. Aí vai ter a mesma fisionomia dele, ela vai ter o mesmo corpo dela, o mesmo cabelo, os mesmos olhos, mas a mente dela vai ser uma mente diferente. Aquele mal que antes vinha para a mente dela e descia para o coração e fazia ela agir de maneira errada, hoje ela não vai fazer mais. Você está entendendo? Porque o maligno, a tentação maligna, a mente do diabo, primeiramente ele vem na sua mente, ele vem nos seus olhos, leva a visão para a mente, depois desce para o coração. Você está entendendo? É por isso que muitas pessoas não trabalham, né, para serem libertas, porque ela está sempre olhando para as coisas erradas. E quando ela olha para as coisas erradas, aquela visão vai para a mente dela, vai para o cérebro dela. E aquela que vai para a mente dela, desce para o coração dela. É por isso que a Bíblia fala que a boca fala do que está cheio o coração. Você já viu isso na Bíblia? A boca fala do que está cheio o coração. É porque a pessoa, ela tem a mente, ela quer se esforçar, ela acha que tem a mente de Cristo, mas a visão dela é só errada. Aí a visão errada dela vai para a mente dela, e da mente desce para o coração.
E do coração não pode sair nada que presta, se não for bom. Só pode sair coisa boa do meu coração, igual diz Provérbios 4:23, guarda o teu coração, porque dele procedem as coisas boas e as coisas más. Você pode ver que tem coração que só sai coisa ruim, é porque a mente da pessoa é podre. A mente dela ainda não é de Cristo. A mente da pessoa, o coração da pessoa, faz a pessoa tomar as atitudes. É por isso que tem crente que está dentro da igreja, né? Batizou, professou sua fé, mas ele ainda age de maneira errada. É porque o seu coração está errado. As visões que ele tem são erradas. Não são as visões de Jesus Cristo. Quer dizer, não tem a mente ainda de Jesus. Eu estava ouvindo o testemunho da irmã Maria, ela dizendo: irmãos, tem que ser diferente esse ano. Olha, nós temos que orar pelo pastor, pela pastora, nós temos que orar pela igreja, a igreja não pode ficar desse jeito, né? Então veja você, então tem alguém que está tendo uma visão de Deus, que tem que mudar alguma coisa. Agora tem gente que ele entra ano e sai ano do mesmo jeito, com a mesma visão, com a mesma forma dele. Você pode olhar, tem pessoas que do jeito que ele foi em 2012, você analisa ele, você filma ele, não julga não, mas filma ele. Você vai chegar no final de 2013 e vai dizer assim: poxa, mas fulana nunca muda, ela está do mesmo jeito, do jeitinho que ela saiu de 2012, emplacou 2013, ela está. Ela continua desobediente, insubordinada. Ela continua não ouvindo a voz de Deus. Ela continua não amando as coisas de Deus em primeiro lugar. Ela continua não buscando o reino de Deus em primeiro lugar, porque a Bíblia fala: busca primeiro o meu reino e a minha justiça. Você está entendendo? Por exemplo, tem pessoas, meus amados irmãos, por aí, na passagem de ano, ele lota a igreja por aí. Lota a igreja, meus irmãos. A hora que entra o ano 2013, pronto, ele não vai mais para a igreja. Só foi naquele dia, do fim do ano, passagem do ano, participar da ceia lá na igreja, não sei aonde. Você está entendendo a coisa? Tem pessoa, por exemplo, que vai para a igreja lá em Trindade, só no meio do ano, no mês de junho, maio, não sei. Depois não vai mais. Você está entendendo? Quer dizer, agora veja você, eu não culpo a pessoa. Paulo ele fala assim: olha, aquele que tem a mente de Cristo, que instrua você, que ensine você, porque nós aprendemos a ter a mente de Cristo, nós, apóstolos. Quer dizer, ele não pode forçar a barra para poder colocar a mente de Cristo dentro de você. Ele não pode empurrar a mente de Cristo para dentro de você, porque a Bíblia fala que não é por força nem pelo poder, mas pelo Espírito Santo de Deus. Quer dizer, se eu quiser ter a mente de Cristo em mim e orar para Deus, Deus vai usar o Espírito dele para trazer a mente de Cristo para mim. Você está entendendo, meu irmão? Ele vai trazer o Espírito Santo de Deus, vai trazer: olha, cuidado, não faz isso mais não. Deus já me visitou muito em sonho, viu? Já me visitou muito. Cuidado, não vai com eles não. Cuidado, fica assim. Você está entendendo, irmão? Quer dizer, ele está me ensinando a ter a mente de Cristo. A mente de Cristo não é fácil. Eu não compro em supermercado, feiras, botiquins, outros lugares. A mente de Cristo, eu aprendo a ter a mente de Cristo, porque Paulo está dizendo que instrua você. Instruir é ensinar. Veja você, meus irmãos, que eu me lembro que teve uma matéria chamada estatística e eu estava para formar. E eu não gostava muito, eu era ruim em estatística lá, eu me perdia. E aí, irmã, o professor me mandou para a prova final, o ano da minha formatura. A turma todinha preparada. Eu falei: nossa, é a minha chance. Senão eu vou ter que formar outra turma no ano que vem. Eu estava com 4 em estatística. A gente não é bom em tudo, né? Aí eu precisava tirar 6 na prova final, irmã. Só milagre, irmã. Tirar 6 não é fácil, não. Você está entendendo? Não é fácil, não. Virei para o colega meu e falei: rapaz do céu, eu estou lascado, tá não, sabe? E
enfia as caras no caderno dele. Vou te dar uma direção aqui, depois você vai fazer o resto. Aí ele ficou lá me dando instrução, fórmulas, os trem, eu fiquei olhando. Aí eu falei, rapaz, aí eu cheguei em casa. Falei, se eu destrinchar essa fórmula aqui, passar para isso, chegar para essa, eu decorar essa fórmula, aí eu já sei. Eu vou ler o problema, vai pedir isso, eu vou destrinchar essa fórmula, destrinchar essa aqui. Aí, se essa fórmula não tiver aquele dado ali que ele está pedindo, é porque essa fórmula eu não vou usar, eu vou usar essa outra. Você está entendendo? Aí, irmãos, né? Quer dizer, eu estudei, fiei para dentro do quarto, fui fazer as coisas, estudar, preparar, destrinchar as fórmulas, né? Pedir sabedoria para Deus, entendimento. Aí, bom, fizemos as provas. Depois, no dia do resultado, chegamos lá para ver, estava fixada lá. Olha, irmãos, sabe quanto que eu tirei na prova? Eu tirei 9,9 na prova. O professor com certeza não me deu 10, com certeza, porque eu não tinha errado nada. Você está entendendo? Mas olha, irmãos, eu fui pensar depois, na hora da formatura, eu só estou formando aqui porque eu parti para a guerra. Eu só estou formando aqui porque eu busquei, né, para me formar. Eu só estou formando aqui, meus irmãos, porque eu não fiquei sentado, né? Não fiquei sentado na poltrona do meu apartamento vendo a banda passar ou vendo outras coisas passarem por aí. Eu fui à luta, eu fui à guerra. Quem precisava era eu, meu amigo. Quem precisava era eu. O professor não ia fazer prova para mim, não. Ninguém ia fazer prova para mim. Aleluia, Jesus. Eu vou te falar uma coisa aqui. Se você está esperando a irmã Dinei, o irmão ou eu, né, aí colocar a mente de Cristo em você, não vai acontecer não. Não vai acontecer não. Porque quem tem que procurar a mente de Cristo é você. Quem tem que buscar a mente de Cristo para você é você. A Bíblia fala lá em Provérbios assim, ó. Em Provérbios a Bíblia fala assim, ó. Todos aqueles que se esforçam conseguem o que querem. Todo aquele que se esforça consegue o que quer. Ô, irmã Maria, a pessoa que fala para mim, falou, pastor, eu não consigo largar disso. Eu não consigo ter a mente de Cristo em mim. O apóstolo Paulo fala que é conseguido. Olha, sobre vós existe uma grande nuvem de testemunhos. Agora, deixando dos fardos pesados, deixando dessas coisas que não agradam a Deus, né? Segue em frente, rumo ao ministério, rumo àquilo que está proposto no coração de Deus para você. Quer dizer, está dizendo para mim, aí em Coríntios também, larga da velha vida, larga dos hábitos antigos, larga dos costumes antigos, né? Passa a ser uma obreira de valor, passa a ser uma obreira que tem a mente de Cristo. Obreiro não é só que trabalha, não, irmãos. Quem está na igreja também é obreiro de Deus, é servo de Deus, é ou não é? Então luta por aquilo que vai te levar para a vida eterna. Luta por aquilo que vai ajudar você, vai ajudar a sua casa, sua família, vai ajudar as outras pessoas. Aleluia, Senhor. Olha, irmãos, a mente de Cristo, a pessoa que tem a mente de Cristo, é uma pessoa que ela marcha para a igreja, ela se vicia em Jesus Cristo, ela costuma nas coisas de Deus, de Jesus Cristo. Tem pessoas que viram assim, mas você está ficando muito, como é que eles falam aí? Fanático. Tem pessoas que viram assim, você está virando fanático. Não, mas a pessoa que tem a mente de Cristo, ou passa a aprender a mente de Cristo, a ter com ela vai se tornar uma pessoa fanática. Agora para fulano é tudo igreja, é porque ela tem a mente de Cristo. Outras coisas não sei.